Olá, boa noite, boa noite. Vamos iniciar mais uma live. E o tema de hoje é: você se sente ansioso, ansiosa nos seus relacionamentos? Se sim, fica aqui comigo. E se você está online agora, já faz pergunta, interage, porque a gente vai poder refletir acerca desse tema. Então, todos que estão entrando, sejam bem-vindos. Deixa eu colocar um comentário aqui na live, não sei como faz isso. Bom, eu acho que eu não vou fazer agora. Tudo bem. Depois eu aprendo, aí eu coloco aqui pra vocês, tá bom? Aqui, achei. Achei. Resolvido. Sejam bem-vindos. Então, compartilhe a live com mais pessoas para que elas também possam ter esse espaço de olhar para essa questão que é tão importante, né? Que diz sobre a nossa qualidade de vida, né? Com nós mesmos e com os outros. Então, vamos iniciar pensando que todo mundo quer ter um relacionamento saudável, quer ter um relacionamento tranquilo, não? Há pessoas que dizem gostar de um movimento, de relacionamentos intensos e tudo mais. Mas imagino que até em relacionamentos assim, a gente busque encontrar uma correspondência, algo que nos faça nos sentirmos em sincronia, sintonia, né? E, e aí eu quero pensar com vocês o seguinte: se é tão importante, de repente, para você ter um relacionamento tranquilo e saudável, por que acontece que na prática o seu relacionamento, né, se for com você, que o tema é para pessoas que estão passando por isso, então se for com você, né? Então por que que na prática você está vivendo um relacionamento turbulento? E por que que muitas vezes essa turbulência está dentro de você, né? Por que que você não consegue relaxar? Você pode, por exemplo, experimentar o sentimento de achar que vai ser trocada, que você é insuficiente, que você vai ser traído, traída, sentimento de que não está sendo recíproco, não tem né, não está equilibrado. Então, muitas vezes você vive um relacionamento que os comportamentos, né, o que vai acontecendo na sua vida vai levando para essas conclusões, né? Onde você vai começando a tirar essas conclusões. E outras vezes pode estar tudo até bem, assim, numa fase boa, e do nada um pensamento seu surge, um sentimento, uma insegurança surge, e aí você começa a questionar, a duvidar do relacionamento. E, e aí é importante olhar pelos dois ângulos, né? Porque normalmente as duas coisas podem estar presentes. E então eu quero que vocês fiquem presentes primeiro para essa essa incoerência, esse conflito que é você querer algo de um jeito, você quer um relacionamento saudável, seguro e tranquilo, e no final das contas você acaba entrando num relacionamento conturbado. Ou você não se sente nesse estado de segurança e você também pode provocar esse espaço de. A cachorrinha tá brincando ali. De, de segurança, ciúmes, né?
Tem muitas pessoas que falam que ciúmes prova que há sentimento, que há importância. Mas o ciúme, ele vem de uma insegurança. Então, provavelmente o relacionamento não se mantém em estado de estabilidade e de expansão dentro desse aspecto do ciúme, dentro dessa limitação que é o ciúme, né? Existem inúmeras maneiras de nós demonstrarmos o nosso amor por alguém, né? Que não seja pelo ciúme, que também indica diretamente um espaço de posse, né? Um tipo de relação onde há o sentimento de posse. E enquanto você busca ter posse sobre algo para aquilo te garantir segurança, isso ao mesmo tempo te tira do espaço de segurança, porque você se limita a comprovar que algo é seu, para você estar ali 100%, né? Para você estar ali dizendo que, vamos seguir em frente, vamos ter uma família, desde que você faça o que eu peço, desde que você não fale com mais ninguém, desde que o seu mundo seja só eu. Então, assim, existem alguns formatos de relacionamentos que se mantêm dentro de uma estrutura de posse, mas lá no fundo, será que há segurança? Será que há tranquilidade? Será que há confiança? E assim, de qualquer maneira, será que isso é efetivo? Então, quero trazer presença para isso. E agora também quero perguntar qual é a qualidade do seu relacionamento. E você pode pensar em relacionamentos agora amoroso, né? De amizade, familiar, todos os tipos de relacionamentos, né, que você tem na vida. Como que você tem se relacionado com essas pessoas? Como essas pessoas têm se relacionado com você? Percebe alguma coisa que acontece sempre? Algum sentimento, algum comportamento, alguma situação que sempre se repete? É um estudo que é com você mesmo. Você tem o conteúdo aí para você descobrir algo, né? Então, se alguém quiser trazer um exemplo assim, né? O que é comum acontecer nos relacionamentos que você experimentou, que você experimenta? Que tipo de inseguranças ou conflitos surgem? Como eu estava falando, né? Em relacionamentos, eu aguardo aqui também as perguntas de vocês, tá? Enquanto isso, eu vou falando, mas vocês podem me responder, tá bom? Em relacionamentos onde há dependência emocional, que é um dos nossos grupos terapêuticos, que vai acontecer daqui a pouco, inclusive, há muito esse sentimento de ansiedade, sabe? Porque, no fundo, algo está sendo encoberto, né? Ou você está tentando lidar com alguma coisa que está dentro de você. Então, se você tá num relacionamento em que você quer com esse relacionamento tampar um sentimento de vazio, sentimento de solidão, de insuficiência, se você no fundo quer estar com essa pessoa para garantir tudo isso, você acaba criando um tipo de relacionamento onde você vai ficar ansioso. Porque se essa pessoa terminar, você pode entrar no espaço de que você vai ficar abandonado ou abandonada. Você também pode estar num relacionamento em que você não acredita
que esse relacionamento vai funcionar, ou que essa pessoa vai estar com você, mesmo que a pessoa esteja ali, né? Independente do que ela fale. Porque pra você, dentro do seu eu, né? Dos seus sentimentos ali, você acredita que você não merece ser amada. E talvez você nem saiba por quê, mas você só sinta que não vão te amar, que vão te enganar, que você vai ser descartada, descartado. Então, nesse tipo de situação, você pode colocar todos esses seus sentimentos, traumas, num relacionamento e viver dentro disso, desse sentimento, como se isso fosse a sua atualidade, como se isso fosse realmente algo que, que está acontecendo ali com a pessoa. E imagina que para o outro também acaba entrando num espaço de descredibilidade, né? De desconexão. Então isso traz um, um impacto para a relação, né? E às vezes isso acontece dos dois lados, que é onde pode haver muitos conflitos. E aí acaba se tornando um relacionamento turbulento, né? E, e aí o que você pode perceber com isso que eu tô trazendo? Que enquanto a gente não olha para esses aspectos diretamente para eles e cuida deles, eles ficam ali moldando nossos relacionamentos, eles ficam ali direcionando a nossa vida, nossos comportamentos. Agora imagina se você estiver simplesmente livre de qualquer coisa do passado, qualquer insegurança, qualquer medo. Imagina você num relacionamento em que você se sente segura e você pode ser você mesmo. Livre, autoexpressiva, expressivo, autoexpressivo. Será que você estaria ansioso, sabe? Então, como você seria? Que sentimentos você teria? Qual seria a qualidade desse relacionamento? Não sei se você fez o exercício, mas se você fizer esse exercício e você sentir, talvez fizer algumas vezes, você vai perceber que muda tudo. Muda todo o cenário, muda todas as suas atitudes. De repente você até se anima em fazer coisas que você nunca faria. Porque antes você diria que não valeria a pena, teria medo de arriscar, de quebrar a cara. Porque você se limita, ou se limitava. E aí quando você percebe que, não, tá seguro, eu confio em mim, eu confio no que eu quero fazer, e aí você experimenta ser quem você quer ser. Então, existem muitos motivos para você estar ansioso ou ansiosa nesse relacionamento. Se você também estiver num relacionamento pensando ainda na dependência emocional, nosso grupo começa já já, inclusive, tá? De dependência emocional. Também temos o grupo de ansiedade. Esse tema, ele já abarca bem os dois grupos terapêuticos. E nós temos também grupo de autoestima. Eles são pensados para se complementar, tá? Esses grupos. E temos a terapia individual também, tá bom? Pensa também nesse relacionamento com dependência emocional, em que você acaba se relacionando com alguém que essa pessoa traz esse espaço de ciúmes, de controle, de inseguranças, e você, por conta disso também, fica ansiosa, né? Você pode estar num relacionamento onde há, de fato, traições. Então, também existe esse aspecto. E dentro desse aspecto, você sente que não tem controle mesmo sobre a situação. E se você tem essa dependência, esse sentimento, essa insegurança, esse sentimento de insuficiência, de abandono, de rejeição, você tá ali
Então, dentro do cenário perfeito para te prender e te fazer se sentir bem pior, né? Porque se aquilo que tá acontecendo do outro lado tá aumentando ou não tá sendo cuidado e continua acontecendo, e você também se mantém dentro desse mesmo ciclo, dessa mesma situação, então a ansiedade vai tomar de conta. Às vezes a gente quer que o outro mude, se transforme, e aí a gente entra em, novamente, fantasias da cabeça e não olha para de fato o que em você pode ser transformado, para que você tenha um relacionamento que você sempre quis de verdade, para que você seja feliz. E você não precisa de ninguém para isso. Você precisa mesmo de você. Claro que, quando eu digo de ninguém, eu digo uma dependência emocional. Porque nós nunca estamos sozinhos e podemos contar com muitas pessoas, com o profissional de psicoterapia e de outras profissões, como psiquiatra, sua rede de apoio, família, amigos. Então, você tem muitas pessoas com quem contar. Mas você pode principalmente contar com você. E dentro desse aspecto, saber quando que não vale a pena dar todo o poder da sua vida para uma outra pessoa que tá nesse espaço de causar ciúmes, de controlar, de querer controlar teus comportamentos, tua vida. E se você já tem consciência disso, por mais angustiante que seja ter consciência enquanto ainda está na situação, é já um grande passo, já é um grande avanço. Então, você tá aonde você tá. E tudo bem. Agora, olha o que você pode fazer, mesmo que você pense que tomar uma atitude muito radical ou importante seja difícil para você. Pensa que você pode trabalhar o seu psicológico, o seu emocional, para que você lide com qualquer situação da sua vida de uma maneira poderosa, completa. Então, o que você pode fazer, às vezes está bem aí na sua frente. E você, por estar cheio desses sentimentos, se sente incapaz, limitado, limitada. Então, o tratamento psicológico, ele é realmente muito efetivo. E você pode experimentar isso, esse espaço de você cuidar da sua autoestima, cuidar de você. Temos aqui a resposta de medo de sair do controle e medo de machucar quem eu amo. Muito obrigada pelas perguntas de vocês. Sejam muito bem-vindos. São 2 exemplos, né? Medo de sair do controle. Medo de quê, por exemplo? Perder a pessoa, de se perder. Deixa eu pensar. A gente tem essa sensação de ter controle, né? Ou a gente busca se sustentar nessas pequenas sensações que temos às vezes. E a gente só descobre que o controle, ele mais te faz mal do que bem quando você começa a experimentar soltar. Soltar qualquer coisa aí que você esteja segurando e que tá pesado, tá difícil, sabe? Quando você está em alinhamento, fluindo, o que não te serve mais se vai, sabe? Mas também vem novas coisas. E isso se trata de qualquer coisa, desde algo físico a emocional, né? Algo emocional, a fase da vida, o tempo.
Então, você trabalhar o teu interno, o teu psicológico, quem você permite que você crie uma segurança interna. E essa segurança interna, ela é muito mais importante do que a busca por controle. Muito obrigada pela sua mensagem, tá bem? Medo de machucar quem eu amo. Essa também é muito comum. Você entra nesse espaço de ficar questionando tudo que você faz, como se o seu mundo fosse o mundo do outro. O que você faz tem que ser pelo outro, né? Imagino que seja algo assim. Você tá ali pela outra pessoa, você se sente culpado por, por desagradar ou por pensar em você em algum momento. E causa ansiedade, com certeza, porque sempre vai vir uma parte sua querendo dizer o que você quer, ou querendo viver, né? Ser você. E se você tá ali pensando sempre no outro, é angustiante, porque às vezes você nem quer saber o que você quer. E só que não funciona. Não funciona, não funciona a gente querer viver só pelo outro. Porque nem tem. Pode ser que você se adapte a viver assim, sabe? Vira algo até automático. Mas você não se sente completo. Você em algum momento começa a aparecer isso. E quanto mais você faz, você vai perceber que mais vai haver cobrança e mais vai haver insatisfação e mais você vai se culpar. Então, o caminho é um caminho que a tendência é essa retroalimentação do que você tenta evitar. Culpa. Então, o que eu quero trazer aqui para você? Você pode amar alguém e demonstrar isso de muitas, inúmeras maneiras, sem se sacrificar em ser você, em, em olhar suas atitudes a partir de você também. Claro que tem, né, se você tem comportamentos destrutivos, aí cabe muito olhar para isso. Se você está tendo comportamento destrutivo com outra pessoa, porque aí você também tem uma história, tem as suas questões que acabam impactando a vida das pessoas que estão com você. E aí você pode trabalhar isso em terapia, né, com cuidado psicológico, olhando para você, porque você também precisa de ajuda, né? Então, assim, é um espaço de cuidado. E ter consciência de que não se coloca no outro aquilo que é seu, embora a gente faça isso, mas ter a consciência de que não se coloca, já é um bom ponto. Agora, é essencial tomar uma ação. Mas pelo que eu vi na sua mensagem, eu imagino que é mais essa preocupação pelo outro, aonde você se limita, você se anula, né? Medo de ser distante. Sim, entendi. Então, nesse sentido, então olha muito mais o que é isso para você, por que distante, o que você de fato está fazendo, né? E por que você associou que vai machucar alguém? São perguntas e questionamentos que são importantes de serem refletidos. Quando a gente tem uma gama de sentimentos dentro de nós, o que é o correto, vocês acham? Pegar tudo, colocar numa caixinha, colocar debaixo do tapete. Olha só, vai ficar quase invisível. Debaixo do tapete, uma caixinha. Certo? Fazer isso? Vocês sabem que não, né? É muito importante a gente olhar para os nossos sentimentos, para nossas questões
e entendê-las, levar na terapia com um profissional, olhar para isso com a seriedade que você tem aí com a sua vida. A seriedade que a sua vida merece ter. E logo você começa a amadurecer sentimentos, a crescer, a se desenvolver, que é um processo lindo e transformador. Então, muito obrigada também pela sua pergunta. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Então, a gente estava pensando agora, né, por que essas inseguranças, de que forma que elas se apresentam, né? E aí eu quero perguntar para você o seguinte, né? Você vai continuar nesse cenário? É uma pergunta, às vezes, muito confrontante, né? Porque, às vezes, você se vê numa situação tão fechada, tão sem saída, mas é você que está nesse sentimento, nesse espaço. É aquele momento, o formato como é, parece que não tem jeito. E você tem todo o poder de transformar isso. Então, a minha pergunta é essa. Vai continuar? Você não precisa. E aí, se você não vai continuar, se você vai transformar isso em você, na sua vida, como fazer? O que fazer? Né? A gente pode tomar ações muito importantes nessa direção. Uma delas, e a que eu indico que você não deixe de tomar, é a ação de procurar ajuda profissional. De iniciar sua psicoterapia individual. Temos aqui a nossa clínica Estrela, né? Nossa clínica Estrela comigo e profissionais, também outros profissionais psicólogos que podem te atender. Você pode marcar sua consulta, é muito simples, é só entrar em contato conosco pela nossa bio e agendar a sua consulta. Você pode participar do nosso grupo terapêutico de dependência emocional, autoestima, sua melhor versão, e ansiedade, sou maior que a ansiedade. Você também pode fazer essa inscrição através da nossa bio. E continue falando sobre esse tema, continue ouvindo sobre isso, cuidando. Eu faço live toda semana, então você pode acompanhar meus conteúdos. E com certeza essas reflexões, elas trarão uma diferença na sua vida, porque são questões que eu abordo diariamente no consultório. E eu sei o quanto isso impacta a vida das pessoas e o quanto faz a diferença elas olharem para isso. Então, super vale a pena você tirar um tempo da sua vida para cuidar disso. E temos muitos caminhos, te ofereci esses. Você pode escrever também sobre isso. Por favor, procure sua rede de apoio também. Passando por uma situação delicada, não enfrenta sozinho, tá bem? Estamos no Setembro Amarelo, então vamos aqui ressaltar o cuidado uns com os outros, de cuidar da vida. E muito obrigada por vocês estarem aqui, é sempre muito importante, pelas perguntas, né? Por estarem aqui assistindo, compartilhando. Então, teve aqui mais respostas, agora a gente tá no final, né? Mas eu vi aqui também que tem medo de mostrar meu lado fraco. Tá tudo relacionado com essa questão de nossos sentimentos, né? Como nós lidamos com nossos sentimentos. Como que nós nos sentimos. Esse espaço de vulnerabilidade que é ser humano. E como nós muitas vezes resistimos. E não é por aí o caminho para lidar. Mas também quando a gente sente, sem um cuidado, somos às vezes levados pelos sentimentos. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Ótima noite para vocês e boa semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.